Podemos fazer uma oração inicial? Convido a todos a fechar os olhos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque agora temos a oportunidade de parar um pouquinho tudo aquilo que a gente está fazendo e ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Esteja com a Sandra a trazer a mensagem de hoje. É isso que eu te peço em teu nome. Amém. Antes de passar a palavra para a Sandra, nós te agradecemos, Sandra, por você ter aceitado o nosso convite, tá? E você possa ser cheia do Espírito neste momento. A Sandra, ela é a responsável, diretora responsável, né, da sala de resgate, do qual nós temos a nossa escola bíblica, ok? E mais para frente vocês ainda vão ter o privilégio de conhecer a nossa sala de resgate. Deixo com você agora a palavra, Sandra. Eu é que agradeço esse privilégio, essa honra, esse presente de Páscoa, porque para mim, só Deus sabe realmente a alegria que eu sinto em falar do amor de Jesus, principalmente nessa semana, semana do Calvário, ou Semana Santa. Deus tem me concedido grandes milagres espirituais para minha família, para minha casa, conversões. Então, para mim, ela tem um significado muito especial, muito especial. Semana Santa, para mim, significa salvação, milagre, restauração, resgate. Então, é assim, eu ter o privilégio de estar com vocês hoje falando do que essa semana representa na nossa vida é assim um presentaço do Papai do Céu para mim. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Todos são muito bem-vindos, como eu falei aqui, tem clientes meus, tem amigos, tem parceiros de trabalho, tem alunos da escola bíblica, da escola missionária, você que vai assistir a gravação depois, todos são muito bem-vindos para nós, vocês estarem conectados, aprendendo mais do amor de Jesus, para nós é um privilégio enorme, né? Compartilhar isso, ter vocês aqui conosco. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí eu vou falar um pouquinho. Ops, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Minha tela? Ok. Sim. Então, hoje nós estamos conectados de algumas partes do mundo, e como eu falei, é um privilégio. Eu sou tão grata a Deus pelas redes sociais que nos permitem, né, estarmos juntos, estando tão longe uns dos outros, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, mas faz 7 anos, este ano faz 7 anos que eu estou aqui na região de Dallas. Eu moro na região de Dallas, nos Estados Unidos. Então, para mim, ir para Milão, eu brinquei com a minha amiga que mora junto comigo, que eu moro junto com ela, né? Eu falei: olha, ore por mim, porque daqui 20 minutos eu estarei em Milão. Eu estarei em Milão. E é o sonho dela conhecer a Itália. Ela falou: Sandra, vai preparando o meu caminho aí, vai preparando, vai abrindo as portas. Queridos, hoje nós, na verdade, estamos acompanhando uma semana especial criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo, mas em especial nós estamos seguindo um tema criado e desenvolvido pela América do Sul. E hoje eu vou pedir permissão para eu retomar um personagem que talvez vocês já devam ter estudado sobre ele, mas o Espírito Santo colocou no meu coração algumas lições simples, mas tão poderosas. Na verdade, elas nem são simples, nem são tão simples, mas umas lições poderosas que eu aprendi com Jesus enquanto a Bíblia descreve Jesus perante Pilatos, ok? E aí, então, só
abrindo aqui um parênteses, para quem não me conhece, eu sou Sandra Ribeiro, eu sou conselheira cristã, sou mentora e sou terapeuta integrativa e tenho o privilégio de participar de um time escolhido por Deus para fazer uma missão maravilhosa, que é conduzir a sala de resgate. Então, antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero só dar um spoiler para vocês do que é a sala de resgate. Gravem bem esse nome, não é difícil, gravem esse nome, porque dentro de algumas semanas, nós vamos fazer o lançamento oficial da sala de resgate, que é a união de vários profissionais que um dia foram resgatados por Jesus e que agora entenderam que temos a missão de resgatar outros filhos e filhas amadas do Pai Celeste, fazendo o quê? Usando os nossos dons e as nossas habilidades. Então, essa sala de resgate é uma sala em que você vai encontrar diversos profissionais de diversas áreas, pedagogos, psicólogos, naturopatas, nutricionistas, médicos, educador financeiro, educador físico, que mais? Fisioterapeuta, diversos profissionais que foram resgatados por Jesus e que hoje entendeu que precisa resgatar outras pessoas, oferecendo um trabalho de excelência, mas um trabalho baseado na oração e na palavra de Deus, e que vai tratar cada cliente, não importa o serviço que você vai contratar desses profissionais, não importa o tipo de serviço, todos eles vão estar voltados para essa visão integrativa do ser humano, que é físico, né, o corpo, a mente e o espírito, mas também vai ter o foco de resgatar a verdadeira identidade de quem nós somos, que somos filhos e filhas amadas do Pai Celeste. Mas só que tem muito mais a sala de resgate, tá? Nós temos várias escolas. Algumas já estão em funcionamento mesmo antes do lançamento oficial, e o meu coração ferve de alegria, de emoção em compartilhar isso com vocês, porque na sala de resgate não tem apenas, não que seja pouco, né, mas não tem apenas serviços que nós vamos prestar, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, mas tem também as nossas escolas. Nós temos a escola bíblica, temos a escola missionária, que já estão em funcionamento. Nós vamos lançar nas próximas semanas a escola das emoções. Vamos lançar a escola da família, provavelmente no mês de maio, a escola de negócios e o espaço Kids. E eu sei que tem muita bênção, muita coisa maravilhosa ainda a caminho, que o Papai do Céu ainda nem revelou para a gente, porque a gente não está dando conta de vivenciar tudo isso, porque nós vemos que Deus tem pressa em, em que resgate esses filhos dele. E a gente tá correndo, a gente está correndo. Mas, queridos, então assim, em breve nós vamos fazer o lançamento oficial, mas já fiquem internalizando, tá? Esse nome, Sala de Resgate. O site ainda está em construção, mas será www.saladeresgate.com. E o fato de eu estar aqui é exatamente porque o, esse nosso Deus maravilhoso, ele tinha esse sonho da sala de resgate já há um bom tempo. Ele colocou o sonho dele, ele compartilhou o sonho dele comigo há muitos anos, alguns anos atrás, eu digo algumas décadas. E aí, nos últimos 2 anos, ele me conectou com o time dele, com quem ele escolheu para, nessa primeira etapa, fazer parte desse time. E eu louvo a Deus, eu agradeço demais por cada conexão, por cada profissional que ele me permitiu conhecer.
E se eu estou aqui hoje em Milão, é porque Papai do Céu me conectou com uma filha amada dele, que é a Vânia, que é a Ivani, que estão aí na Itália, e que me conectaram a alunos e alunas da escola bíblica, queridos. Nós já temos 3 turmas da escola bíblica estudando o curso Identidade Cristã. Nós encerramos essa semana as 4 aulas do seminário da Escola Missionária de Intercessão Eficaz. Então, tem coisa muito boa acontecendo na sala de resgate, mesmo antes de ser lançada oficialmente, ok? E aí, Papai do Céu me permitiu hoje falar um pouquinho sobre o amor de Cristo e as lições que Jesus pode nos ensinar através do encontro que ele teve com Pilatos. E aí, então, eu quero, antes, né, de eu abrir a Bíblia com vocês, eu quero mais uma vez orar e clamar por esse poder que está à nossa disposição a qualquer momento. Querido e bom Deus, graças, glórias e honras nós te damos, Pai, pelo privilégio de, numa quinta-feira, alguns à noite, outros à tarde, como eu, mas numa quinta-feira, nos reunirmos para louvar o teu nome, para orarmos a ti, adentrarmos na sala do trono através da oração, mas também de abrirmos a tua palavra e escutarmos a tua voz, Pai. Por favor, fale ao nosso coração e que, ao terminarmos este culto, nós não sejamos mais os mesmos, que sejamos transformados pela tua palavra, pela tua voz, pelos teus ensinamentos, Pai, que iremos aprender diretamente com o Senhor. E eu me coloco inteiramente ao teu dispor como um canal de bênção, de salvação, de cura, de resgate, de restauração para cada um que está conosco aqui ao vivo ou que vai assistir a gravação, Pai. Por favor, disponibiliza a plenitude do teu Santo Espírito para este culto, para falar a nós e transformar o que precisa ser transformado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pilatos era o procurador romano em Jerusalém, um homem acostumado ao poder e à força. Quando Jesus foi levado à sua presença, algo chamou sua atenção. Mesmo ferido, humilhado e coberto de sangue, havia nele uma dignidade incomum, uma autoridade que não vinha da violência, mas da verdade. Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." Pilatos declarou 3 vezes: "Não encontro culpa." Mas a multidão pressionava. A política gritava mais alto. E Pilatos, sabendo o que era certo, escolheu a conveniência e entregou Jesus. Vamos lá? Então, vamos abrir a palavra de Deus e pedir e abrir a nossa mente, o nosso coração para as lições que vamos aprender com Jesus naquela cena dele diante de Pilatos. É uma cena muito conhecida nossa, mas eu quero relembrar com vocês hoje. Aqui estão os textos bíblicos que nós vamos estudar. Não vamos esgotar, é lógico, porque a palavra de Deus é inesgotável. Eu vou apenas é, enfatizar algumas lições, alguns pontos desses textos bíblicos. O primeiro, Mateus capítulo 27, eu vou ler do versículo 11 até o 31. Mateus capítulo 27, versículo 11 a 31. Diz assim: Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes.
E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo e com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Queridos, esse texto dá, assim, vários encontros, mas eu quero destacar apenas alguns pontos desse texto bíblico, enfatizando a postura de Jesus e o que ele nos ensina a respeito dessa cena, deste episódio que aconteceu numa semana mais ou menos parecida como esta, que, antecedia, dias que antecediam a Páscoa, ok? E aí ele foi levado, já tinha sido acusado, já tinha sido traído, foi levado para Pilatos. E Pilatos fez uma pergunta para Jesus. Você é o rei dos judeus? Quem é você, afinal? E é muito interessante que Jesus, ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida, ele poderia se defender e falar, eu sou Deus, ele poderia se revelar ali como Deus, mas não, ele permaneceu na dele. Porque Jesus, independente do que eles falavam a respeito de Jesus, Jesus nunca teve dúvida de quem ele era. Jesus nunca teve dúvida da identidade dele. E, queridos, não tem como, né? Ontem eu estava numa reunião com uma psicóloga, mas ela tem várias formações e que eu nem me lembrava quais eram as outras. E aí, conversando com ela, ela falou: Sandra, eu acho que você esqueceu que eu, além de ser psicóloga, eu fui contadora por muitos anos. Então, a minha conversa com você acaba sendo voltada para os números também.
Eu falei, nossa, me esqueci mesmo. E daí ela falou, não adianta, uma vez contadora, contadora sempre, e daí os números, eles ficam no meu foco, no meu interesse, né? Assim, eles ficam focados assim na minha mente. E aí me fez lembrar, porque quando eu estava estudando esse tema, e orando, pedindo para Deus colocar, imprimir na minha mente, no meu coração, a mensagem que Ele queria falar para vocês, eu comecei a rir. Eu falei, Senhor, não tem jeito, né? Todo texto que eu leio, eu tenho o olhar da terapeuta, o olhar da conselheira, não tem como. Então, queridos, não tem como eu não observar os detalhes desse texto, usando a minha visão de terapeuta. Jesus, ele não tinha crise de identidade. Nós, na terapia, nos atendimentos, nós diariamente lidamos com dores emocionais que são o resultado dessa dúvida de quem é a própria pessoa, dessa crise de identidade, de não saber realmente o que é a crise de identidade. É algo que é bem interessante a gente diferenciar. Eu estava assistindo um sermão até no Japão esses dias, e foi muito interessante que o irmão estava dando testemunho, e ele falou que ele teve crise de identidade há um tempo atrás. Daí a irmã falou: Ah, o senhor tinha depressão? Também tem. Ele falou: Não, não é depressão. E é muito interessante, porque tem uma diferença. A depressão tira de você a alegria de viver, a disposição em viver. Só que a crise de identidade, é lógico, se o nível estiver muito mais profundo, pode te levar a uma depressão. Mas a crise de identidade não, não tira necessariamente a vontade de viver. Ela só não te conecta ao teu propósito. Então você vive, você quer viver, você continua vivendo, e mais você fica indo em busca do seu propósito, do sentido maior da sua existência, mas você quer viver. Não tem esse não querer mais viver, tá? Não tem essa perda de alegria de viver. É só a questão, ai, que caminho eu tenho que seguir? Ai, quantas faculdades eu já fiz, quantos cursos, e eu não estou conseguindo me achar, me encontrar. Tá? Então, parece que é igual, mas não é, tá? Então, a, a crise de identidade, ela te desconecta, aliás, qualquer dor emocional, ela te desconecta do teu propósito. Mas a crise de identidade se eu não sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, eu posso levar a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Só que Jesus, e detalhe, e mais do que isso, se eu perco a minha identidade, é muito interessante eu falar sobre isso, né? Porque para aqueles que estão fora do seu país de origem, né? Os brasileiros que estão fora do Brasil, por exemplo, sabem bem como é isso. Quando a gente vai para morar, quando vai a passeio, nem tanto, mas quando a gente vai morar em um outro país, não tem escapatória, por mais que seja o teu sonho morar fora do país. O choque cultural é tão grande que abala a sua identidade. E por um tempo, se você não cuidar, você se vê desorientado na questão da identidade. Você perde a sua essência, você perde a sua identidade. E comigo não foi diferente aqui nos Estados Unidos, não, tá? Eu me vi numa situação que eu falei, Senhor, e aí, cadê aquela Sandra, aquela Sandra? Travei por conta da língua, travei por conta do idioma, e aí eu louvo a Deus, porque ele falou, filha, você sempre foi minha, você sempre foi uma escolhida minha, e eu estou de volta aqui trazendo o seu propósito, a sua identidade resgatada. Por isso que hoje eu falo com o maior prazer da sala de resgate, porque é sobre isso. A gente teve algum momento que sentiu que a identidade ficou perdida, a essência foi perdida, e o Papai do Céu resgatou e falou: agora vive o propósito, para o qual você sempre foi chamado. E Jesus não tinha isso. Jesus não teve crise. Ele não estava na pátria dele.
ele não estava no céu, mas ele não passou por crise de identidade. E nós vamos ver depois alguns outros textos bíblicos para reforçar isso. E exatamente porque Jesus não tinha crise existencial, não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele estava neste mundo e sabia qual era o propósito para o qual ele veio a este mundo. As pessoas o acusaram de tudo. E aí, qual foi a reação de Jesus diante das acusações, das falsas acusações? Ele simplesmente se calou. Isso ensina tanta coisa a respeito das questões emocionais e espirituais. Eu costumo ensinar para os meus clientes, quem aqui já passou, né, por sessão comigo ou por processo terapêutico, sabe que a gente usa a palavra de Deus como nosso guia, até para as técnicas terapêuticas, para as ferramentas terapêuticas. A Bíblia é a minha ferramenta terapêutica. E o que Jesus está nos ensinando aqui a respeito de como devemos reagir a injustiças, às acusações falsas contra nós? Normalmente, a pessoa que está ferida emocionalmente, o que ela faz? Ela já reage impulsivamente, movida pelas emoções disfuncionais. Por quê? Porque ela não tem a certeza de quem ela é, da identidade dela, da essência dela. E aí ela reage desproporcionadamente. Ela surta muitas vezes, ela xinga, ela ofende, ela levanta a voz, ela se exalta. E aí Jesus diz, e não é, Sandra, já ouvi várias vezes, Sandra, mas eu não sou, eu não tenho sangue de barata, eu já ouvi várias vezes isso. Eu não tenho sangue de barata. Queridos, só se levanta com fúria para se autodefender, para ter argumentos de autodefesa, quem não sabe quem realmente é. E precisa gritar, falar, porque está perdido na sua própria essência. Queridos, Jesus tinha clareza de quem ele era, ele tinha clareza da identidade dele. E aí ele não precisava ficar debatendo com ninguém, ele não precisava argumentar com ninguém, porque, primeiro, mesmo a parte humana dele, mesmo a humanidade dele não precisava de autodefesa. Por quê? Porque tinha o Pai Celeste, que era o justo juiz, até de Jesus em sua humanidade. Você e eu, queridos, além de sermos filhos e filhas amadas do Pai Celeste, o nosso Pai, além de ser Pai, ele é o nosso justo juiz. Então, deixa que ele nos defenda. E eu costumo dizer que é assim: eu não tenho filhos, mas vocês que são pais, vocês sabem melhor do que eu isso, essa verdade bíblica também. Que se mexerem com vocês, ofende vocês. Mas se mexerem com os filhos de vocês, aí vocês viram fera, não é isso? Por quê? Porque fere demais ainda, muito mais. E com Deus, espiritualmente falando, não é diferente. E não se preocupe, eu um dia já ouvi várias vezes, Sandra, a gente vira leão, a gente vira leoa para defender as nossas crias. É exatamente isso que Deus faz. Ele é o leão da tribo de Judá, que ele guerreia mesmo em favor dos seus filhos, queridos. Então, não importa qual a situação de acusação, de injustiça, se você se sente injustiçado em qualquer situação, saia desse lugar. Não use suas palavras, suas emoções disfuncionais para te defender. Eu costumo dizer para os meus clientes, fala assim, olha, diante de qualquer situação conflitante, estressante, respira e ora ao Espírito Santo. Cada respirar é uma oração. Espírito Santo, muda o meu temperamento. Queridos, eu falo e é exatamente
Foi assim que Deus mudou o meu temperamento. Foi respirando desde a minha adolescência. Ele tem me ensinado essa técnica que hoje é, tem vários cursos ensinando técnicas de regulação emocional. E lá há 4 décadas, o Espírito Santo já havia me ensinado: Sandra, respira e ora para o Espírito Santo controlar o seu temperamento. E não falha, nenhuma vez falha. E, sinceramente, aqui a Bíblia mostra que é a técnica que Jesus usou para trazer regulação emocional para ele, naquele momento de dor, de angústia e de acusação. Ele sabia que ele não era o que eles estavam acusando que ele era. Então, queridos, Sandra, mas eu não sou aquilo que eles estão falando. Não importa. Você só precisa viver da maneira que diga quem realmente você é. Simples assim. Não importa o que as pessoas dizem de você, não importa o que as pessoas falam sobre você. O que importa é o que Deus pensa sobre você e sobre mim. E aí Jesus nos ensinou isso. Depois nós vamos ler mais alguns textos, tá? Mas o que mais que eu quero destacar nesse episódio bíblico? Muitas vezes, Deus, para resgatar a nossa identidade, para resgatar-nos da onde a gente está, ele usa diversos recursos. E eu creio plenamente que Deus queria resgatar Pilatos. Só que Pilatos não estava atento a voz de Deus, não estava atento à verdade que liberta. E Deus usou até a esposa dele, a um sonho da esposa, para resgatar este homem das garras do mal. Mas ele rejeitou, ele rejeitou. Queridos, cuidado, estejam atentos a todos os meios que Deus tem usado para te resgatar da onde você está, para te resgatar dos teus maus pensamentos, das suas más atitudes, das suas angústias, desse buraco emocional ou espiritual que você esteja passando. Esteja atento. E muitas vezes para estarmos atentos, para ouvirmos a voz de Deus, a gente precisa sair do barulho da multidão, isto é, do agito deste mundo mal. A multidão estava pressionando tanto Pilatos que ele se deixou levar pela pressão, pelo barulho, pelo ruído, a maldade, a moda, a pressão política, social, econômica, pelo poder. Ele se deixou levar e tapou os ouvidos para a voz de Deus através da sua esposa. Queridos, homens casados, Deus fala muito, muito através das esposas, viu? Estejam atentos, estejam muito atentos. Mas também Deus usa esposos para falar às esposas. Deus usa filhos, Deus usa todos. Deus usa todos os meios, todos os recursos para resgatar você das suas dores emocionais, mas do seu abismo espiritual. Queridos, estejam atentos. Mas aí, diz o texto bíblico que aconteceu mais nessa cena. Diz o texto bíblico que, pressionado, Pilatos, ele não via motivo para condenar Jesus, ele sabia que Jesus era justo, era inocente, então ele sabia da verdade sobre Jesus, mas ele não queria contrariar o poder que ele queria se aliar. Ele não queria contrariar a multidão. Por medo, por conveniência, ele decidiu ficar neutro. Ele decidiu o quê? Lavar as mãos. Só que eu quero dizer algo para você e para mim hoje. No que diz respeito à salvação, à verdade bíblica, não existe neutralidade.
Não existe neutralidade. Só existem duas opções. Ou você segue a verdade que liberta, ou você não segue. Não tem, eu lavo as minhas, eu sei da verdade, mas eu não vou me envolver com essa verdade que eu estou aprendendo. Você que é da classe bíblica, da classe missionária, da escola bíblica, da escola missionária, que está aprendendo a palavra de Deus, aprendendo verdades que libertam, cuidado. Vai chegar o tempo em que você vai ter que se decidir. Vai chegar o tempo em que você vai ter que se posicionar. Não dá para lavar as mãos diante da verdade que conhecemos, que sabemos. Nós precisamos nos posicionar. E Pilatos, ele achava que o fato de lavar as mãos estaria tirando dele a responsabilidade da morte de Cristo. Porém, a neutralidade dele, a covardia em se posicionar ao lado da verdade, fez com que ele assumisse a mesma responsabilidade do que aqueles que pregaram literalmente os pregos nas mãos de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que o nosso posicionamento tem que ser firme. É sim, sim ou não, não. Não tem meio termo, não tem um mais ou menos, não tem um em cima do muro. Jesus nos ensina a nos posicionarmos com firmeza diante da verdade. E aí, que mais a respeito de Jesus que nós podemos aprender aqui? Eu quero ainda voltar na questão da identidade de Jesus. Mas antes, Pilatos fez uma pergunta. Toda Semana Santa eu volto nessa pergunta e eu reflito muito nessa pergunta. Ele falou: olha, eu estou aqui diante de alguém que eu julgo inocente. Mas o que farei então? Vocês querem que eu crucifique, mas o que eu vou fazer dele? O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Queridos, essa é uma pergunta que não quer calar hoje. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é revelado nas Escrituras. Então, não tem desculpa, qualquer texto da Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos resgatados da morte, para que nós fôssemos resgatados do mal. E aí a pergunta é: o que você e eu fazemos de Cristo, de Jesus? O que você e eu estamos fazendo de Jesus no dia a dia? E aí eu quero voltar agora para a identidade de Cristo. Vamos então no capítulo 3 do livro de Mateus ainda, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 16 até o capítulo 4, nós vamos ler alguns textos do capítulo 4 também. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, Jesus tinha sido batizado fazia poucos dias e ele viu o céu aberto
e o Espírito Santo sendo manifestado em forma de pomba, e ele ouviu diretamente do trono, ele ouviu diretamente do céu a voz do Pai dizendo: Meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, de quem eu me orgulho. Foram as palavras que Jesus, e não só Jesus, as pessoas que estavam ali ouviram, testificaram da identidade de Jesus. E Jesus, então, aqui, Jesus teve a confirmação, não que ele tivesse dúvida, mas ele teve a confirmação da verdadeira identidade dele. Mas o que aconteceu no deserto? O inimigo queria plantar sementes de mentiras a respeito de quem ele era. Porque o inimigo veio, se tu és filho de Deus. E foi tentando. E daí no versículo 10, no versículo 6, né, fala, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque na Bíblia diz que os anjos vão cuidar de você. Se você realmente é filho, faça isso. Mas glórias a Deus, porque Jesus não tinha crise existencial. Jesus não tinha crise de identidade. Ele sabia quem ele era, que ele era o salvador da humanidade, que ele era a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. E ele tinha vindo, por ele ser Deus, ele sabia que ele estava neste mundo para um plano, para concretizar o plano de salvação para a sua vida e para a minha vida. E ele não se deixou enganar pelas dúvidas, pela semente da dúvida que Satanás queria plantar na mente dele. E aí, Jesus, entendendo o plano de Satanás, nos versículos 10 e 11, ele diz: Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, eu quero destacar esses versos. Existe uma grande luta, uma grande batalha, um grande conflito espiritual entre Cristo e Satanás, que tem como alvo você e a mim, a sua e a minha salvação. Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário, reafirmando quem você é em Deus. Você é filho e filha amada do Pai Celeste, e você foi criado para ser bênção, para ser profeta às nações e viver eternamente com o Senhor. Mas Satanás quer que você pense que isso não é para você, que Deus te abandonou, que, olha, Deus abençoa o fulano, abençoa o ciclano, e você, Deus não está nem aí para a sua situação. Queridos, muito, muito cuidado. Muito cuidado. E aí, as questões emocionais, elas vão se agravando dentro de nós, as crises existenciais vão se agravando, as feridas emocionais de eu me sentir rejeitada, me sentir abandonada, traída, humilhada, injustiçada. E aí, essas feridas emocionais são potencializadas, tão potencializadas dentro de mim, que elas distorcem a minha visão de Deus. Então, essas feridas emocionais, elas são modeladas principalmente na gestação e nos primeiros anos de vida, vivido com os nossos pais. E aí, essas feridas emocionais, elas afetam diretamente o nosso relacionamento com Deus. Elas afetam diretamente a nossa identidade em Cristo. E aí, Satanás, ele consegue plantar essas sementes de dúvida dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração.
e fazem com que você acredite nas mentiras de Satanás. E você perde a sua essência, perde a sua identidade. E aí só tem um jeito de resgatar isso, é entender esse grande conflito que Cristo viveu, mas Cristo não se abalou pela semente da dúvida de Satanás, porque ele tinha clareza de quem ele era. Só que muitos, quantos estão em abismos? As pessoas chegam para mim e falam, Sandra, eu estava num buraco escuro, num abismo escuro que eu não via saída, eu não via luz, eu não via esperança. Outros dizem, Sandra, eu apenas existia, eu passei a minha vida inteira, décadas, só planejando como eu ia acabar com a minha vida, porque eu só existia, eu não vivia. Queridos, mas quando essas pessoas encontram realmente a identidade delas na cruz do Calvário, a identidade delas em Cristo, tudo muda, tudo muda. E Satanás é retirado. O domínio da nossa mente, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos relacionamentos, é transferido para o Espírito Santo. Era exatamente isso que Jesus viveu quando esteve aqui nessa terra. Ele não deixou Satanás plantar a semente da dúvida de quem ele era. Satanás tentou em várias vezes, mas ele tinha clareza, porque ele ouviu diretamente do Pai. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, de quem eu me orgulho, queridos. Eu quero ainda ler mais um texto, mais dois textos, melhor, mais um texto da identidade de Jesus. E aí nós vamos concluir a mensagem de hoje. O próximo texto, dois textos, né? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu fui para João, perdão. Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo. Que Jesus, no 15, né, diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram para meu Pai, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, o próprio Deus revelou para Pedro quem era realmente Jesus. É o próprio Deus que revela para você e para mim quem você é, quem eu sou. Não deixe Satanás interferir na declaração de Deus para você hoje. Você é filho amado do Pai Celeste. Você é filha amada do Pai Celeste, em quem ele tem prazer, em quem ele tem orgulho, querido. Essa declaração de amor para Jesus é a mesma que Deus faz a cada respirar nosso. A cada amanhecer, Deus está falando, Sandra, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, vai viver o dia de hoje nessa tua identidade de filha minha. A cada respirar meu, é Deus falando, filha, você é minha amada. A cada respirar teu, meu querido amigo, minha querida amiga, que está conectado aqui conosco, ao vivo ou na gravação, a cada respirar teu, a cada pulsar do teu coração, é Deus falando que você é amado, que você é amada. Não dê ouvidos ao que Satanás tem plantado na sua mente a respeito de quem você é. E aí, o próprio Deus revelou para os discípulos quem era Jesus. Jesus não perguntou, Jesus não estava querendo autoafirmação, querendo validação dos discípulos em perguntar quem vocês falam que eu sou. Não, ele não estava buscando isso, porque Jesus tinha certeza de quem ele era.
Infelizmente, nós seres humanos, em feridas emocionais, a gente fica buscando validação no outro, fica buscando valor no outro, querendo agradar o outro para ser o que o outro quer que a gente seja. Queridos, saiam desse lugar. Jesus está nos ensinando que quando nós sabemos realmente quem nós somos, nós só nos importamos genuinamente com o que Deus pensa de nós, com o que Deus diz a respeito de quem nós somos, o que Deus declara a meu respeito. Queridos, daí para encerrar, agora, capítulo 14 de João, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, é, assim, Jesus ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele já fez várias afirmações na palavra, várias declarações de quem ele era, mas eu quero me deter exatamente nesse texto, porque Pilatos, lembra que Pilatos, ele perguntou, mas qual a verdade a respeito disso tudo? Jesus é a verdade. Pilatos estava diante da verdade encarnada. E ele não sabia o que fazer com aquela verdade. A verdade humanizada de Cristo, do amor celestial, do amor divino. Queridos, nessa semana nós estamos relembrando exatamente quem é Cristo e o que você e eu precisamos fazer com Cristo. Nós precisamos aprender de Cristo. Nós precisamos deixar que o sangue de Cristo resgate quem nós somos nele, porque cada gota de sangue de Jesus vertida na cruz do Calvário, ela diz o quanto nós somos amados, o quanto nós somos amados. Toda essa dor, todo esse sofrimento de Jesus foi só porque você e eu somos filhos e filhas amadas dele, do Pai Celeste. E aí eu quero encerrar com vocês, recapitulando as lições aprendidas com Jesus diante de Pilatos. Nada, nem ninguém pode mudar a minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade. Qual é? Que você é filho e filha amada do Pai Celeste. Nada, vocês precisam entender isso. Não tem trauma, não tem nenhuma situação conflitante, nenhuma tragédia na nossa vida. A nossa história não pode mudar a nossa identidade. As nossas más escolhas do passado não mudam quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. Isso não muda, porque Deus não muda. Se Ele disse que você e eu somos filhos e filhas amadas, e que Ele nos escolheu desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, é porque continua sendo assim, porque Ele não mudou. Então, Ele não mudou, a paternidade divina não mudou. O DNA de Deus em nós não mudou. Entenda isso, que isso vai revolucionar a sua história a partir de agora. Segunda lição: a certeza de quem eu sou em Deus me dá sabedoria de me calar diante da injustiça que parece pessoal, mas não é. É uma injustiça. Toda e qualquer acusação a seu respeito não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Porque está tocando na menina dos olhos de Deus, está tocando numa parte do Senhor. Então, deixa que Ele defenda você, deixa que Ele cuida dessa causa, ok? Não é nada pessoal, é espiritual. Isso faz parte, qualquer injustiça que você vem passando, qualquer falsa acusação, qualquer situação de rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, não importa. Não se preocupe. Apenas tenha a certeza de quem você é, de quem é o seu pai
E aí, com sabedoria, encare com quietude, com serenidade, porque o nosso Pai, além de ser Pai, ele é o justo juiz. Não queira é, fazer justiça com as próprias mãos, com a sua argumentação. Isso só faz quem não tem certeza de quem é em Deus. E por último, não que a gente tenha esgotado o tema, não que a gente tenha esgotado o texto bíblico, mas são os pontos que eu gostaria de destacar no nosso culto de hoje. Eu sou responsável por tudo que eu faço com a verdade que eu recebi, que essa verdade é a pessoa de Cristo. Não importa qual a escolha, qual a decisão que eu tomo, eu sou responsável. E aí eu tenho que assumir a responsabilidade também da consequência. Não adianta querer lavar as mãos, não se envolver. Se você conhece a verdade, a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer de Cristo, de Jesus chamado Cristo? O que você está fazendo todos os dias com a sua família, com a sua casa, com seus negócios, com o seu ambiente de trabalho? No seu ambiente escolar, você está se deixando levar pela pressão do grupo, da sociedade, do momento político, da moda. Não se deixe pressionar por nada, a não ser pelo sangue de Cristo Jesus, pelo amor. Se constranja com o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Esse é o meu desejo, a minha oração para cada um de vocês. E aí, eu quero, junto com vocês, nós vamos tomar decisões a respeito dessa verdade que nós aprendemos hoje. Então, eu gostaria que vocês aí, os microfones estão fechados, tá? Então, declare, se você realmente sentir no seu coração, tome essa decisão junto comigo de: eu permito que Jesus resgate hoje a minha verdadeira identidade. Eu permito a cada dia, a cada respirar, que Jesus resgate a minha verdadeira identidade. Queridos, declare essa permissão, confesse essa permissão em voz alta, declare todos os dias essa tua decisão. Mas também, mais uma decisão: diante das injustiças, eu decido reagir somente guiado pela certeza de que eu sou filho amado do Pai Celeste e Ele é o meu juiz. Vamos declarar isto em voz alta. Diante das injustiças, das acusações, eu reajo somente guiado pela certeza de que eu sou filho amado do Pai Celeste e Ele é meu justo juiz. Amém, amém. Mas tem mais uma decisão: fazer de Cristo o meu Senhor e o meu Salvador todos os dias. Eu decido hoje, todos os dias da minha vida, aceitar Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E viver com essa verdade em mim, no meu dia a dia. Esse é o meu desejo, e eu sei que o Espírito Santo vai conduzir cada decisão que nós tomarmos, cada decisão que nós nos firmarmos hoje, e até que Ele volte. E aí eu quero encerrar com um clipe que fala do que Jesus sofreu lá no Getsemane, só porque Ele amou você e a mim. E eu gostaria que, quando você ouvisse esse louvor e olhasse essas cenas, que você entendesse o drama da paixão de Cristo, que é o quanto Ele se entregou para que você fosse resgatado da morte, do pecado e das garras de Satanás. Jesus fez tudo isso porque Ele amou você e a mim até
o fim. Ele não desistiu de nós. Amém. Grande e amorável Deus, Pai, graças nós te damos, porque o teu amor é tão infinito que nos alcança, não importa aonde nós estamos. Verdade. Obrigada, Pai, porque o teu amor nunca desistiu de nós. Obrigada porque o teu plano de salvação funcionou, se Amém. concretizou. Obrigada porque Jesus disse sim ao plano de salvação. E obrigada porque hoje nós temos, sim, não só esperança, mas nós temos a certeza de que podemos nos preparar, se aceitarmos a Cristo Jesus, podemos nos prepararmos para vivermos contigo por toda a eternidade, por causa da cruz. Obrigada, Pai, por esse amor todos os dias estar à nossa disposição. E nos ajude a fazermos de Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador, em todos os momentos. E nos ajude, Pai, a entendermos e a sentirmos quão amados nós somos, e nos ajude a aceitarmos a paternidade do Senhor. Por favor, Pai, nos ajude a vivermos como filhos herdeiros do teu reino. Abençoe cada um que está aqui conectado conosco, Pai. Que o sangue de Jesus cubra cada um deles para que eles não caiam em nenhuma dúvida e nenhum engano do inimigo em quem realmente eles são. Nos dê a tranquilidade, a paz da tua presença para aqueles que já vão descansar. Nos dê, por favor, uma noite de sono restaurador e traga-nos amanhã para ouvirmos mais da tua palavra, da verdade que liberta. Em nome de Jesus que eu te suplico e agradeço. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Sandra, Eu que agradeço. por essa Obrigada a mensagem tão todos. maravilhosa. Amém, amém. Obrigado à turma aí da classe Dan. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês aqui. E nós queremos ver todos vocês aqui amanhã de novo, né? Porque a Sandra vai estar com a gente aqui amanhã outra vez.